Não vai ficar legal a gravação. Combinado? Então, vamos lá. Vamos voltar. Então, para quem chegou agora, estamos no conteúdo, né, de ostomias, no capítulo 7, certo? Acompanhe aí. Vamos iniciar agora falando sobre o que significa esse termo. Gente, é uma abertura cirúrgica. Quem já viu uma bolsinha que fica na parte abdominal de alguma pessoa, de algum paciente, que é para a eliminação das fezes? Alguém já viu? Já vi. Pronto. Agora sim, estou vendo. Essa abertura, gente, essa aberturinha que é feita é simplesmente para externar um órgão, para colocar para fora um órgão. Eu vou dar um exemplo. Não estou fazendo aqui apologia, não estou trazendo à tona a política, mas eu vou pegar uma figura que ela é pública, que seria o presidente, né, do Brasil, Bolsonaro. Não estou fazendo nada, nenhum levantamento político, não. É só porque ele é uma figura pública e todo mundo conhece e vai entender melhor a situação, certo? Então, assim, ele sofreu um acidente, eu acho que todo mundo lembra, com uma arma branca, que seria uma faca, né? Ele levou uma facada na parte da região abdominal. E eu não sei se vocês se recordam, ele sofreu uma perfuração no intestino. Lembram disso? Eu lembro. E se teve essa perfuração no intestino, gente, vocês concordam comigo que vai extravasar para toda a cavidade abdominal fezes? Vai extravasar tudo, vai espalhar por todo. E na região abdominal temos diversos órgãos vitais, que são órgãos que, como eu já disse, vitais, que dá vida a gente. Imagina esses órgãos todos infeccionados com fezes. Vai possivelmente ter aí uma infecção generalizada que pode levar a óbito, que a gente chama de sepsemia. Infecção generalizada significa infeccionar todos os órgãos e a pessoa vir a óbito. Então, para eu poder fazer um reparo dessa perfuração que houve no intestino, eu preciso fazer uma cirurgia, suturar, ou seja, costurar aquela região que sofreu, né, uma perfuração. E como é que eu faço isso, Priscila? Primeiro, eu preciso externar esse órgão de forma provisória, para ele poder ficar defecando ali naquela bolsinha. Então, eu vou pegar uma partezinha do intestino e colocar para fora, de forma cirúrgica isso, tá? Enquanto aquela outra parte que foi perfurada vai sendo reparada através de uma cirurgia, vai sendo cicatrizada. Então, vai ser algo provisório, que foi o caso dele. Vocês conseguiram entender mais ou menos como é que funciona? Então, ostomia é justamente isso, colocar um órgão que é interno para fora, de forma provisória, mas também vocês vão ver que pode ser definitivo. E aí eu vou explicar para vocês bem direitinho. Por enquanto, estão conseguindo compreender, gente? Me sinaliza aí. Sim, legal. Estou compreendendo. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos entender... Oi? E estou anotando tudo. Muito bem. Gosto de ver vocês assim, participando, anotando tudo. Porque isso aí, gente, é um conteúdo para a vida de vocês. Vocês vão se deparar aí com vários pacientes, muitas vezes, que fazem uso desse tipo de bolsa, né? Ou de dispositivo. Lécia entrou agora. Seja bem-vinda, Lécia. Obrigada. Meu amor, bom dia. Bom dia. Estamos aí no capítulo 7, o conteúdo de ostomias. Vai me acompanhando aí, tá certo? Qualquer dúvida, sinaliza. Então, vamos lá. Gente, qual é a finalidade de construir uma abertura, um novo trajeto para essas fezes que eu estava falando de Bolsonaro, não é isso?
simplesmente porque eu preciso fazer um reparo daquela parte que foi lesionada. Então, eu coloquei aqui como finalidade construir um novo trajeto para a saída de fezes, mas não só fezes, gente. Pode ser que a pessoa tenha algum problema na parte da urina. E aí eu também posso externar, né, o sistema urinário também, que eu vou explicar para vocês, eu vou mostrar fotos que vocês vão compreender melhor. Também tem outro dispositivo que a gente pode estar fazendo como ostomia, que é a entrada de alimentos e medicamentos. Eu não sei se vocês já viram pessoas com a sondinha, um dispositivo na barriga para a entrada de alimentos, que as pessoas colocam o alimento numa seringa nesse dispositivo. Alguém já conseguiu visualizar isso em algum paciente e alguma pessoa? É como se fosse um dispositivo na barriga, certo? Se não viram, eu tenho uma foto ilustrativa para mostrar para vocês. Mas vão segurando aí as informações. Então, pessoas que são ostomizadas são pacientes que necessitam utilizar um dispositivo. Geralmente uma bolsa, que é a bolsa coletora, né, de fezes, na qual são recolhidos os conteúdos a serem eliminados através do estômago, que é aquela abertura, o orifício feito na parede abdominal. Até agora, gente, tudo tranquilo? Estão conseguindo compreender? Vai clareando mais na medida que eu for passando o conteúdo, porque vocês vão visualizando fotos, vão entendendo as patologias, não se angustiem. Como é a primeira vez que vocês veem esse conteúdo, se depara com esses termos novos, fica realmente essa ansiedade, né? Ai, meu Deus, será que eu vou compreender? Mas vai dar tudo certo. Olha aqui, para que vocês compreendam melhor, lembra que eu falei do acidente de Bolsonaro? Essa parte aqui é o intestino, tá? Esse aqui, ó, essas vísceras aqui coloridas, é o intestino delgado. E essa parte aqui mais grossa, ó, é o intestino grosso. Aqui ainda é a absorção de nutrientes, de alimentos. Nessa parte aqui grossinha, é a parte do armazenamento das fezes, né? Onde vai ser eliminadas as fezes. Para que vocês consigam entender os próximos slides, eu preciso explicar isso para vocês. Cada víscera dessa, ó, uma curiosidade. Essas vísceras que muita gente chama de tripa, de fato, né? De tudo a gente já ouviu falar. Quando a gente vai para o interior, a gente escuta assim vários termos para isso. E aí, para vocês terem uma noção, dentro do nosso organismo, essas vísceras, essas alças intestinais, elas têm em média de 5 a 7 metros. Vocês acreditam? Estão me ouvindo? Vocês imaginem aí que vocês têm, em média, de 5 a 7 metros de vísceras, de alças intestinais, que o povo no interior chama de tripa. Não é? Eu tô errada? Tô não. Pois é. Então, para a gente conseguir classificar, elas recebem um nome. O início dessas alças intestinais se chama duodeno. O meio da alça intestinal se chama jejuno. E o final dessa alça intestinal se chama íleo. Então, o início, duodeno, o meio, jejuno, e o final, íleo. Priscila, para que eu preciso saber desses nomes? Porque as aberturas que eu falei, as ostomias, certo? Elas recebem o nome da localização. Por exemplo, fulaninha colocou... fez uma jejunostomia. Jejunostomia, ostomia é abertura. Jejuno, então, a abertura do jejuno. Foi uma bolsa, um dispositivo que vai ser colocado aqui, ó. E vamos supor que Clarinha fez uma iliostomia. Por que iliostomia? Porque foi localizado aqui, ó, a abertura.
certo? Então, de acordo com o nome da localização, recebe o nome do procedimento, tá certo? Estão compreendendo? Abra aí o microfone só para saber se vocês estão conseguindo entender. Priscila, você está mostrando, mas não está aparecendo aqui não. Você está dizendo para a gente ver, mas não está aparecendo na tela não. Não? Então vou voltar. Não, tá só você que está aparecendo. Para mim também não. Calma, vai dar certo. Deixa eu voltar. Vamos fazer de novo, porque às vezes sai essa tela. Mas não tem problema, a gente volta novamente e se ficou dúvida, a gente esclarece novamente. Vamos ver se agora dá certo. E aí? Agora apareceu. Pronto, então Agora apareceu. eu vou voltar, tá certo? Para que vocês não percam essa informação que eu estava passando para vocês. Ó, tá vendo que eu estava falando ó, das vísceras, né? Das alças intestinais. O início dela, ó, que é essa parte meio esverdeada, se chama duodeno. O meio dessas alças intestinais se chama jejuno. E o final da alça intestinal se chama íleon, tá certo? E aí, de acordo com o tipo de procedimento, vai receber um nome. E aí, eu vou trazer para vocês a seguinte coisa. O computador mesmo, ó, não estou conseguindo passar direito. Vamos lá, vamos entender a classificação, certo? Dessas ostomias. Lembra que eu disse que dependendo do órgão, vai receber um nome, vai ter uma função. Por exemplo, a gente classifica, isso é questão de exercício, tá? Vão gravando aí. Como é que a gente classifica essas ostomias? Por função, por permanência e por tipo de órgão. Priscila, o que significa ostomia por função? Por exemplo, eu vou fazer um orifício em alguma parte do meu corpo com alguma finalidade, com alguma função. Existe a ostomia de nutrição. Lembra que eu disse que é um dispositivo que vai ser colocado no abdômen para nutrir o paciente, para eu administrar o alimento por ali, por aquele orifício. E como é que se chama? Gastrostomia, certo? Que vai ser um dispositivo colocado na parte gástrica, ou jejunostomia. Entenderam agora porque eu mostrei aquela imagem para vocês? Jejunostomia, porque é no meio da alça intestinal. Por isso recebe esse nome, jejunostomia. Jejuno significa de quê? Por conta da localização. Ostomia, porque é a abertura. Tá certo? Então, gastrostomia e jejunostomia, ela tem uma função, que é para nutrir o paciente. Mas existe outra função também, que é a de drenagem. Quem já ouviu falar em traqueostomia? Que é um orifício que se faz aqui, ó, na traqueia, que é a parte da respiração. Alguém já ouviu falar nisso? Já viram algum paciente com um dispositivo aqui, com a gravatinha aqui, ó, para ajudar a ventilação? E aí, me respondam. Quero ouvir vocês. Não estou ouvindo ninguém. Ativa o microfone aí que eu quero ouvir vocês. Sueli. Maria, você já viu os pacientes que têm um dispositivo aqui, ó? Eu já vi, professora. Já viu que precisa muitas vezes aspirar, não é verdade? E para que serve esse dispositivo? Para ajudar na ventilação, na respiração desse paciente. Certo? Certo. Então, vamos voltar. Certo. Estão conseguindo ver o slide, então? Sim. Outra função dessa ostomia. Eliminação. Gente, a de Bolsonaro. Já tá quente. A de Bolsonaro é
a colostomia, que é para a eliminação das fezes. Então, temos aí algumas funções. Podem fechar o microfone. Temos aí algumas funções, ó, de nutrição, de drenagem e de eliminação, certo? Visualizamos agora 3 funções. Por permanência, Priscila, quando essas pessoas fazem esse dispositivo, colocam esse dispositivo, que fazem essa abertura, é temporário ou é para o resto da vida? Existem as duas maneiras, onde uns vão precisar de forma temporária, que vocês vão ver já já quando isso acontece, e outras de forma definitiva, vão conviver para sempre com esse dispositivo, certo? E aí temos a última classificação, que é por tipo de órgão. A colostomia, que é das fezes, ileostomia também. Urostomia é a parte urinária. São pessoas que estão com dificuldade, que têm alguma obstrução na parte urinária e precisa externar esse órgão, certo? E cistostomia também, certo? Também é da parte urinária. Até agora tudo ok? Vamos agora entender quais são as principais indicações para fazer esse tipo de procedimento. Quando é que uma pessoa utiliza um dispositivo desse? O primeiro, que foi o caso de Bolsonaro, por exemplo, um traumatismo, ocorre após um trauma grave abdominal em que uma parte do intestino é perfurada ou há uma interrupção da passagem das fezes. Então, vamos entender de novo o caso que eu estava falando de Bolsonaro. Ele levou uma facada na parte abdominal, perfurou o intestino dele, o intestino grosso, que é o local onde armazena as fezes. Se perfurou, vai ter extravasamento de fezes por toda a região abdominal, toda a cavidade abdominal. Isso é gravíssimo. Isso é uma situação que leva o paciente a óbito, porque vai infeccionar todos os órgãos vitais. Então, o que é que eu preciso fazer? Imediatamente, eu preciso fazer um reparo daquela alça, daquele intestino grosso que foi perfurado. Eu preciso suturar, eu preciso fazer uma costura ali, um reparo. Mas para eu fazer esse reparo, vocês concordam comigo que eu vou estar interrompendo essa passagem das fezes? Eu preciso interromper para que as fezes não passem ali, para que haja uma cicatrização. Já imaginou passar fezes no local onde foi cirurgiado? Vai acontecer de ter uma infecção, não vai? Então, eu preciso interromper a passagem das fezes naquele local que sofreu uma lesão. Para quê? Para que cicatrize, certo? E aí, o que é que eu preciso fazer? Desviar o caminho das fezes. E aí, esse desvio vai ser feito uma ostomia, certo? Eu vou colocar esse intestino grosso para fora. E aí as fezes vai cair dentro de uma bolsinha coletora, certo? Outra situação, sim, aí vem a pergunta. Lembra que eu falei que pode ser por tempo indeterminado para sempre, mas pode ser por um tempo determinado? O caso de Bolsonaro foi por um tempo determinado. Foi temporário. Ele já voltou a não mais usar, a ter uma vida normal, não precisar mais da bolsa, porque cicatrizou, fez um reparo ali, fez a cirurgia e deu tudo certo, ele não precisa mais usar, certo? Mas existem também outros casos de pessoas que têm malformações congênitas. O que significa isso? Pessoas que já nascem sem uma determinada parte do intestino. Já pensou? A pessoa nasce sem essa parte do intestino, sem uma determinada parte. Então, o que é que eu preciso fazer, gente? Eu preciso desviar o caminho das fezes. Eu preciso, porque se ela não tem uma parte do intestino, eu preciso que as fezes não passem por ali. Então, a gente vai externar também o intestino grosso para que ela defeque nessa bolsinha coletora. Outro caso é o câncer, principalmente de intestino,
pois o tumor pode interromper a passagem das fezes. Tem pessoas que têm câncer de intestino, e aí precisa retirar o intestino, e aí por onde ela vai defecar? Né? Vai ter que defecar por essa bolsinha, certo? E aí, quando é um caso desse de câncer, muitas vezes ela vai utilizar para sempre. Existe outro caso, gente, que é o que se encaixa até aqui, ó, no desvio de trânsito fecal. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu vou até olhar para vocês. Vocês já ouviram falar em prolapso retal? Abram os microfones para a gente conversar um pouquinho. Eu nunca ouvi, não. Sueli, Lécia, nunca ouviram falar em prolapso retal? Eu não. Prolapso retal, gente, é algo que a gente... É como se fosse assim, o reto, ele não consegue... Sim, primeiro deixa eu explicar. Muita gente acha que reto e ânus é a mesma coisa. E não é. Ânus é a porção final. O reto é o órgão interno. Tá certo? Então, muitas vezes, esse reto, quem tem prolapso retal, esse reto fica totalmente externo. É como se ele não segurasse. Então, sabe o que é que pode acontecer um prolapso retal? Muita gente tem até mania de fazer isso. Tem gente que quando vai defecar, passa horas e horas e horas sentado no vaso sanitário, fazendo força, né? Isso não é bom, tá certo? A gente tem que se educar, porque não pode estar passando horas e horas sentado no vaso sanitário e forçando. A gente não pode forçar para as fezes sair. A gente tem que ajudar e não forçar, certo? Deixa eu ver aqui que vocês estão falando comigo. Então, o que é que eu preciso fazer? Ajudar, muitas vezes com uma massagem, às vezes com uma posição que eu consiga elevar mais a minha perna, deixar a altura do joelho mais para cima, para que essas fezes não tenham dificuldade de sair. Porque quanto mais eu forço, mais eu estou forçando o meu reto. E aí, de repente, esse reto pode sair de uma vez e mais nunca voltar. E aí, como é que as fezes vai passar? Vai ser interessante passar fezes aí num reto que está externo, que está totalmente externo? Não. E aí eu preciso fazer o quê? Uma ostomia, tá? Colocar uma bolsa de colostomia para essas fezes saírem nessa bolsinha. Entenderam isso? Conseguiram compreender? Lécia, deu para entender, não deu? Sueli disse que a internet tá ruim. Mas deu para entender, professora. Deu, né? Maria, Deu para entender? Maria também, às vezes, eu tenho dificuldade de escutar. Eu acho que é a internet. Maria, tá dando certo? Oh, não tô... Tá, Maria? Sinaliza assim, com ok, com legal. Se tiver certo. Se não tiver, você faz assim. Tá certo. Ah, perfeito. Então, vamos voltar. Veja aí se vocês conseguem visualizar o slide. Estão vendo o slide? Tô conseguindo. Perfeito. Sim, Vamos adiante. Posso passar? pode. Gente, olha aqui as imagens para que vocês entendam melhor como é esse procedimento, como são essas ostomias. Estão vendo aqui o intestino grosso? Ó, o intestino grosso é toda essa porção aqui, ó. E aí eu peguei, interrompi esse intestino grosso e externei ele, ó, coloquei para fora. Vai ficar desse jeito aqui, ó, desse jeito aqui fora. Então, no meu abdômen vai ter uma parte do intestino colocado para fora, de forma externa. Olha aqui o procedimento cirúrgico, ó, colocou a alça, tá vendo, do intestino grosso para fora. Ele vai costurar, que a gente chama suturar, aqui, ó. E aí as fezes vai ficar saindo por aqui e a gente coloca uma bolsinha coletora, tá vendo? Ó, o intestino grosso e ele externado. Mas também temos a opção, ó, daqui, tá vendo que tem os rins, tem os ureteres, ó, que são esses filamentos, esses dois filamentos que é onde vai passar
a urina. E aí a gente coloca também de forma externa, coloca para fora, para a urina cair dentro da bolsa coletora, tá? Aqui do mesmo jeito, a colostomia. Conseguiram agora clarear mais a mente em relação a esse procedimento de ostomia? Sim. Da forma ilustrativa. Agora eu vou falar um pouco da traqueostomia que eu falei, ó, a gravatinha que eu disse. O dispositivo que é colocado para ajudar na respiração, tá? É um procedimento cirúrgico no pescoço, onde é estabelecido um orifício artificial na traqueia, que ela fica localizada abaixo da faringe, para pacientes que necessitam de ventilação mecânica prolongada, ou seja, precisa de um ventilador para ajudar na respiração dela, tá certo? De um respirador artificial, certo? Porque ela não está conseguindo respirar sozinha, ela precisa de uma ajuda do ventilador, tá? Então, aí colocamos esse dispositivo. Gente, alguns pacientes de vocês vão precisar fazer isso, colocar. Às vezes a gente pode se deparar com um paciente que tenha esse tipo de dispositivo. Aí eu pergunto a vocês acham que a troca dessa gravatinha, que é uma gaze, a aspiração dessa traqueia, por que a aspiração, Priscila? Porque não é o canto da respiração? E geralmente fica muita secreção aí. Muita. Se fica secreção, vamos dizer, na passagem da respiração, essa pessoa vai conseguir respirar? Com a traqueia toda cheia de secreção? Secreção que eu digo, gente, é muco, é catarro. Ela vai conseguir ter uma respiração eficaz? Eu acho que não. Não. Então, nunca, jamais eu posso deixar esse paciente secretivo, cheio de secreção nessa traqueia, tá? E aí, quem é que faz esse tipo de procedimento? O correto, gente, é fazer a equipe de enfermagem. Mas muitas vezes tem familiares que não têm condições de bancar ou até mesmo não ter um plano de saúde para manter uma equipe de enfermagem 24 horas. E aí, o familiar ou o cuidador acaba se submetendo a esse tipo de procedimento de aspirar o paciente. Claro que você não vai chegar lá e botar a mão, porque é um procedimento totalmente estéril, que você não tem que ter um cuidado, tem que ser luva estéril, não pode ser luva de procedimento. E não se preocupem que eu vou ensinar vocês a calçar a luva estéril, porque é um procedimento que a gente precisa aprender, tá? Porque até para vocês, de repente, auxiliar ali num curativo, vocês precisam saber calçar a luva estéril, senão vocês contaminam aquele ferimento ou até mesmo um tipo desse procedimento, que é a traqueostomia. Então, vocês precisam saber calçar as luvas, tá? Até para auxiliar. Priscila, não tem ninguém na casa que possa fazer isso. Eu já tive a aula, eu vou ter uma aula mais prática quando a gente voltar, né, dessa situação de pandemia. E aí, numa necessidade, eu posso fazer essa aspiração? Aí eu digo, pode, porque é um caso de vida ou morte, né? E aí você não vai deixar o paciente ficar lá cheio de secreção e morrendo, asfixiado, certo? Então, vocês podem fazer esse tipo de procedimento nessa situação, que não haja nenhum profissional de enfermagem. Claro, se eu não tenho segurança para fazer, não vou fazer. Eu vou ter que solicitar alguém, encaminhar para o hospital. Mas é um procedimento que vai ser realizado todos os dias. Praticamente, eu visitei com os meus alunos um lar de idosos, e lá tinha uma paciente que era extremamente secretiva e que de meia em meia hora tinha que fazer essa aspiração. Senão ela ficava muito asfixiada, muito cansada. E aí a gente precisa ter uma noção, sim, desse procedimento. Não se preocupem que eu estou passando a parte teórica. Quando a gente chegar em sala de aula, a gente vai entender
eu vou passar vídeos, vou manusear junto com vocês a questão de calçar as luvas, cada um vai calçar uma luva e eu vou estar auxiliando, então vocês vão entender bem direitinho como é que funciona esse procedimento. Gente, tem pessoas que precisam usar esse dispositivo da traqueostomia para o resto da vida. E tem pessoas que é temporário, como eu já falei lá no início. Pode ser por tempo determinado ou indeterminado. Essas pessoas que é por tempo determinado, que é temporário. Como é que é a recuperação dessa traqueostomia? Né? A recuperação, ela dependerá muito do tempo que o paciente se submeteu a esse auxílio para respirar, que usou esse dispositivo. A cicatrização varia entre os pacientes, mas pode levar de 5 a 30 dias, né? E aos poucos a voz vai voltando normal, porque pessoas que têm a traqueostomia, ela não consegue falar de forma normal, tá? E aí, para eu fazer esse tipo de procedimento, o paciente precisa ser intubado. E muitas vezes, no momento da intubação, onde o médico intuba o paciente, às vezes esse procedimento pode ter feito de forma errada. E aí, se você vê que o paciente está tendo sequelas, não consegue recuperar a voz de forma naquele período que é para ser recuperado, pode ter certeza que a intubação foi feita errada, tá? Querendo ou não, agrediu as cordas vocais. E aí acaba o paciente tendo um prejuízo, tendo sequelas mesmo na voz, certo? Conseguiram compreender? Sinaliza aí. Eu sei que é um assunto bem mais complexo e que pode surgir algumas dúvidas, tá? Em relação, gente, à aspiração, não se preocupem que eu vou passar isso em sala de aula. Não fiquem angustiadas que a gente vai retomar esse conteúdo de forma prática, tá? Gastrostomia. Lembra que eu falei que é um dispositivo que coloca na região abdominal, ou seja, é uma abertura, um orifício, para se conectar com a parte gástrica do paciente, certo? Ou seja, eu vou alimentar o paciente por aqui. E como é que essa alimentação ela é feita? Ela pode ser feita através de seringa. Coloco uma dieta que é pelo nutricionista, o nutricionista que vai informar a quantidade certa, qual é o tipo de alimento, né, que tem que ser líquido, e vai ser passado ou numa seringa, ou se tiver no hospital, ou até mesmo com toda uma assistência de home care em casa, pode ser instalado também uma bomba de infusão, certo? E muitas vezes essa sonda alimentar é para pacientes que não podem se alimentar pela boca, devido muitas vezes a tumores ou lesões graves na boca e no esôfago. Vamos supor que eu tenho um paciente tem um câncer de esôfago. Como é que eu vou me alimentar pela boca se o alimento tem que passar pelo esôfago? Eu não posso. Eu tenho que desviar esse caminho. Então, eu conecto um dispositivo diretamente lá no estômago dele. Ou seja, o alimento já cai direto no estômago ou no intestino delgado, para que não faça aquele percurso lá do esôfago, porque o esôfago está prejudicado, está com câncer. Então, são nesses casos que a gente utiliza esse tipo de dispositivo, tá certo? E aí, vamos aqui ver. Existe uma rotina de limpeza, tá? Diária. Toda vida que a pessoa tomar banho, é importante trocar aquela partezinha que tem uma gaze, tá? Que fica em contato com a pele e com o dispositivo. Esse procedimento também vou ensinar em sala de aula. Vou orientar vocês, mostrar vídeos, como é que deve fazer. Não é um procedimento difícil, só que qual é o X da questão? Tem que ser de forma asséptica. Você não pode contaminar aquilo ali. Então, para isso, vocês precisam aprender a calçar a luva estéreo e entender como é que faz uma técnica asséptica, ou seja, sem contaminar nada, tá certo? Esse é o segredo, é o X da questão. Olha aqui uma ileostomia definitiva, o procedimento, tá vendo? Muita gente tem agonia de ver,
Mas essa parte aqui, ó, o médico externando o ilho. O ilho, lembra que é uma parte do intestino delgado. Aqui, ó, vai ter a fixação, ó. Tá fixando o ilho. Para o quê? Para conectar um dispositivo aí, certo? Aqui, lembra que eu falei da bolsa de colostomia, da bolsa que vai ter a questão das fezes, ó. Eu tenho uma bolsa dessa em sala de aula, vou mostrar para vocês como é que elimina, como é que troca essa bolsa, como é que higieniza, tá certo? Mas é só para que vocês entendam, ó, que vai ser conectado uma bolsa aqui e as fezes vai sair por aqui, tá certo? Não se preocupem que a técnica eu vou ensinar em sala de aula. As bolsas, ela precisa ser esvaziada no mínimo de 12 em 12 horas. Sempre lubrificar a bolsa com óleos, que eu vou explicar. A limpeza é com soro fisiológico. E sempre que for trocar, avaliar a necessidade, se deve trocar ou não. Medir o estômago, medir o orifício para que eu consiga conectar a bolsa. Mas não se preocupe que isso vai ser feito quando a gente retomar. Vai ser uma aula prática. E sempre que eu for trocar, eu preciso avaliar como é que está o estômago, como é que está a ostomia dele. Se está inflamado, se está infeccionado, se está bonitinho, se não está. Porque a gente precisa ter o cuidado disso aí para não contaminar e para não ter uma infecção grave. Olha aí um paciente com uma situação de inflamação e infecção no estômago. Certo? Ó, tá aqui a visualização, era assim, ó, e tá bem vermelho, bem infeccionado aqui. Vocês estão conseguindo visualizar, gente? Me sinaliza aí. Fala aí no microfone. Sim, professora. Vocês estão vendo que não tá bonitinho, tá uma coisa feia. Uhum. O correto dele é para ser um vermelho vivo, bem bonito, bem brilhoso. E aqui não, ao redor tá feio. Isso aqui possivelmente está começando uma infecção. Olha esse outro, cheio de pus, secreção purulenta e sangue. Isso imediatamente eu preciso comunicar ao médico. Para ter uma infecção generalizada, é num minuto, tá? Então, eu trouxe essas imagens até para vocês conhecerem o aspecto anormal de uma ostomia, de um estômago. Esse outro, se vocês observarem, ao redor tá bem vermelho e aqui, ó, tem uma secreção purulenta, ou seja, pus, sintomas de infecção também, tá? Aqui tá tendo o quê? Uma hemorragia, tá tendo presença de sangue no local. Isso não tá ok, precisa ser comunicado ao médico urgentemente. Também. Aqui, gente, foi uma infecção tão grave que externou parte do intestino. Olha aí, externou totalmente não, uma parte aí do intestino foi colocado para fora. São cenas fortes, mas a gente precisa mostrar, tá certo? Quero saber se vocês conseguiram compreender o conteúdo de hoje. Vou olhar para vocês. Não, é como eu disse, é um assunto cheio de informações, de termos novos, que precisa que vocês estudem, revisem, acompanhem o material de vocês, até para estar se familiarizando com os nomes novos, né? Porque todo dia tem um nome novo agora. Todo dia esse módulo é um módulo cheio de termos técnicos. E aí, se a gente não revisa, se a gente não reforça esse estudo em casa, vai ser difícil acompanhar, tá certo? Mas lembrando que quando a gente retomar, a gente vai ter um aprofundamento desses conteúdos de forma mais prática, certo? Abram os microfones para a gente conversar, para eu saber o que é que vocês conseguiram compreender, o que é que ficou em dúvida. Lécia. É um assunto muito delicado, né? Assim,
e complicado. Eu acho que na prática, quando você estiver dando a aula prática, a gente vai compreender melhor. Pelo menos eu vou compreender melhor. Vai conectar as informações, né? Porque... Não, tá ok, dá para entender, dá para assimilar bastante. Agora, quando estiver na prática, com certeza vai ser bem melhor. Sim, certo. Sueli, você conseguiu acompanhar o conteúdo? Acompanhei, professora. É como Lécia falou, né? É um assunto bem delicado, você tem que prestar bastante atenção, mas eu creio que a gente vai chegar lá. Vai, sim, não tenha dúvida. Maria, Josenilda e Maria. Deu para entender perfeitamente. Só mais uma revisãozinha, ler o capítulo e entender melhor um pouco. Muito bem. Maria, deu tudo certo, meu amor? É meu, Júlia. É meu. Para. Depois ela lhe dá. Senão você vai para casa. Maria? É. Tá me ouvindo? Oh. Deu para acompanhar, meu amor? Deu. Certo. Quem mais está online aí para me dizer se confirmou, se está conseguindo ouvir direitinho? Josenilda. Josenilda já falou. Valdilene. Sim, deu para acompanhar, né, meu amor? Certo. Vamos fazer uma pequena revisão para a gente finalizar e uma orientação sobre o exercício. Gente, eu coloquei aqui o que significa estoma. Alguém sabe me responder o que é um estoma? Que foi o primeiro slide que eu coloquei para vocês. O que é o estoma? Valdilene está me respondendo, mas está sem o áudio. Valdilene, tenta colocar o áudio para a gente lhe ouvir. Clica na tela do seu celular, aí vai aparecer o ícone do microfone. Você clica nele para ativar. Pronto! O que é um estoma? No primeiro slide. É a abertura. É o orifício que vai ser feito no órgão, tá? Para externar o órgão. Isso. Certo? Vamos lá, para outra pergunta. Como podemos classificar as ostomias? Eu vou dar uma dica. Por função. Quem lembra? Lécia. Ai, que barulho chato aqui. Lécia, cadê Lécia? Repita a pergunta, não entendi. Como é que a gente pode classificar as ostomias? Lembra que eu falei que ela pode ser classificada por função? Por função, por permanência. Isso. Por tipo de órgão. Perfeito, Lécia. Parabéns. Vamos para a próxima Obrigada. pergunta. Quais são os tipos de ostomias que estudamos e suas funções? Eu vou dar uma dica. Traqueostomia. Ela serve para quê? Para aspirar a secreção e facilitar a respiração. Temos outro. Aqui, ó. Isso, perfeito. Vamos dizer outro nome. O que elimina as fezes? Colostomia? Isso, Colostomia. eliminação. Perfeito, muito bem. Temos outra também que eu falei para alimentação. Gastrotomia. Perfeito. Vocês são tão demais, ó. Eu achava que estava com dúvida ainda. Tá vendo que cada um tem um nome e tem uma função? Uma vai ser para nutrir, outra vai ser para eliminação, outra vai ser para aspirar, tá certo? Para a gente aspirar a secreção. Quais as principais indicações para ostomias? Diga aí alguma doença, algum caso que eu preciso fazer uma ostomia.
uma pessoa que teve o quê? Sofreu o quê? Sofreu uma facada ou tem um câncer. Isso, um câncer de reto, um câncer de intestino, um prolapso retal, uma malformação congênita, ou seja, a pessoa que já nasceu sem uma determinada parte, certo? Então, todos esses são motivos, são indicações para poder fazer um tipo de cirurgia desse, tá certo? Então, vocês conseguiram compreender direitinho? As perguntas vão ser essas, tá? Não tem nada fugindo disso aqui. A gente acabou revisando também, né? A gente orienta para o exercício e também faz a revisão. Próximo conteúdo online da gente, próxima aula ao vivo da gente, vai ser sobre sonda, outro assunto extremamente importante, para que vocês tenham uma base. Não é que vocês vão fazer esse procedimento, tá certo? Porque isso é um procedimento exclusivo da enfermagem. Ninguém pode mais passar uma sonda, a não ser o enfermeiro. Nem o técnico de enfermagem pode passar. Mas vocês precisam saber manusear, né? Conduzir essa bolsa coletora, porque existe uma forma correta. Existe uma forma correta de eliminar a urina. Tudo isso vocês vão aprender no nosso próximo conteúdo online, tá certo? E para finalizar nossa última mensagem, eu deixo aqui: o otimismo é esperar pelo melhor. Confiança é saber lidar com o pior. Eu acho que é a frase perfeita para o que a gente está passando. Então, vamos ser otimistas todos os dias. Acreditar que a gente tem algo de bom aí pra gente. E confiar, gente. Confiar, acreditar que mesmo que estejamos na pior fase, né, algo de bom vai vir. Aproveite essas coisas. Aproveite para tirar coisas boas dessa nossa situação ruim. Porque tem. Às vezes a gente diz, a pandemia não tem nada de bom. Tem. Tem sim. Tudo na vida tem um lado bom das coisas. Né? A gente está deixando aí a natureza respirar, que estava totalmente prejudicada. Vendo a hora a gente ter problemas de saúde por conta da natureza. E agora a natureza está respirando. A gente está conseguindo ter um contato maior com nossa família, coisa que estava se perdendo. A gente vivia conectado 24 horas com o celular, não é verdade? E viver uma rotina louca. Então, hoje a gente está tendo essa oportunidade de refletir, de fazer uma autoavaliação e tirar coisas boas disso tudo. Tudo na vida tem seu lado bom e a gente precisa olhar para o lado bom das coisas e não só para o lado ruim. Combinado? Combinado. Preciso que Professora, você... Oi, meu amor. É como aquele personagem da novela que está passando à tarde diz, Candinho, né? Que está passando a novela da tarde. Sim. Ele diz que tudo que acontece de ruim na nossa vida é para melhorar. É verdade. Ele costuma dizer isso de frequente. É um aprendizado e é verdade. para nós. Né? E assim, a gente tem que tirar proveito das coisas ruins, olhar para o lado bom. Isso, não é verdade? É verdade. Como eu falei no início da aula, a gente precisa se alimentar das coisas boas. Se alimentar no sentido de alimentar nossa mente. Né? Exato, exatamente. Eu queria assim pedir para vocês são guerreiras, estão aqui logo cedo, né, se comprometendo conosco no sentido de estar acompanhando essa aula, mas pensem que vocês estão se aperfeiçoando para um futuro bem próximo que está aí. Após a pandemia, vocês vão estar com tudo. Vocês precisam estar com esse conhecimento, essa bagagem para o mercado de trabalho. Então, infelizmente, pouquíssimas pessoas participaram hoje, não sei o que é que aconteceu, tá? Mas, assim, incentivem as outras colegas de vocês, mostrem para elas como é importante uma aula dessa, que a gente possa interagir, né? Porque uma aula com conteúdo online que a gente não interage, muitas vezes fica uma informação perdida, que a gente não consegue tirar dúvida, né? E quando a gente tem essa interação, a gente consegue aproveitar bem mais o conteúdo,
certo? Então, incentivem, dê o feedback de vocês no grupo, porque isso ajuda. Ajuda a muitas vezes pessoas que estão desmotivadas. Às vezes a gente precisa pegar na mão da nossa colega e ajudar. Está passando por algum problema e mostrar para ela que se ela continuar lá só mentalizando aquele problema, ela não vai conseguir fluir. Ela não vai conseguir alcançar o objetivo dela. Tá certo? Posso contar com vocês? Com certeza. Pode Meus sim, sempre. Que bom. Gente, essa aula foi gravada, vai estar disponível para vocês no grupo, tá certo? Junto com a atividade. Conto com a participação de vocês nas atividades. Não deixem para a última hora, tá? Porque a gente precisa contabilizar a frequência de vocês. Tá certo? Certo. Um grande beijo para cada uma. E tenham um ótimo dia, um excelente dia e um excelente final de semana para todas. Tá? Obrigada, professora. Que Deus te abençoe. Amém. Beijo, Sueli, Beijo. Valene, todo mundo. Beijo para todas vocês. Beijo, Foi um prazer. meninas. Tchau. Tchau.